Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? Hoje nós vamos retomar os nossos vídeos acerca da história da redenção. Nosso computador teve um problema aqui, mas tudo certo, arrumado, e agora nós vamos retomar. Antes de iniciar o episódio de hoje, só quero lembrar que agora nós vamos postar os vídeos aqui no canal, às segundas e quartas, tá certo? E não mais segundas, quartas e sexta, como vínhamos fazendo anteriormente, tá certo? Então, vamos ao nosso episódio de hoje. Muito bem, nós do episódio 1 até o episódio 8 falamos da história da redenção. Estamos no início da história da redenção, em que Deus criou todas as coisas, depois de ter criado todas as coisas, formou o homem, do homem tirou a mulher, colocou-os no jardim que Deus plantou e que eles desenvolvessem as potencialidades desse jardim. O homem desobedeceu a Deus, caiu, então nós passamos pela história da criação, vimos quando o homem caiu, passamos pela história de Noé, chegamos na história de Abraão, chegamos na história de Jacó, os seus 12 filhos, do qual se origina as 12 tribos de Israel, e paramos em José. E agora nós vamos para o 9º episódio. José, né? Esse episódio eu titulei ele de José e o controle de Deus na história, tá certo? Porque nós vamos ver Deus agindo o tempo todo. É importante lembrar aqui, tá? Nesse episódio de hoje, que quando Deus fez o pacto com Abraão, ele disse que a descendência dele seria escrava em terra desconhecida, em terra estrangeira. Então grava essa informação que ela é muito importante para a gente entender um pouco o episódio de hoje, tá certo? Então José, ele é um dos filhos de Jacó, é o filho da velhice de Jacó, né? É o que muitos vão dizer aí que é rapa do tacho, por isso Jacó então amava muito a José. E José, ele era um sonhador, né? Um dos sonhos de José era que o sol, a lua e 12 estrelas se prostravam diante dele, trazendo a ideia de que os irmãos, né, o pai, a mãe e os irmãos de José iriam se prostrar diante dele. Na verdade, isso foi bem um sonho, né, porque isso mais adiante aconteceu. Nós vamos ver aqui no desenvolver dessa história. Então, isso despertou nos irmãos de José uma certa inveja, né, uma certa raiva, um certo rancor, que levou os irmãos de José a vendê-lo para os ismaelitas, que posteriormente venderam José como escravo para o Egito, certo? Então, tudo o que José fazia no Egito, depois que ele foi vendido para o Egito, né? Então, ele despertava essa inveja nos irmãos, essa inveja fez com que os irmãos o tentassem matar primeiro, mas eles acabaram vendendo José para os ismaelitas, que depois foi para o Egito e disseram para Jacó que uma fera havia comido José. Mas José, quando chega no Egito, ele começa a trabalhar e tudo que ele faz no Egito começa a prosperar. Por que isso é importante? Veja que o título que foi dado aqui é que José e o controle de Deus na história. Tá certo? É importante a gente entender o que vai acontecer aqui no desenrolar aqui da história de José. Então, tudo que José fazia no Egito era próspero. Veja, ele é o irmão mais novo, ele é arrancado do pai, é arrancado do convívio da família, é jogado numa cisterna, depois vendido como escravo para os ismaelitas, depois vendido para o Egito na condição de escravo, ou seja, passou por situações não tão fáceis. Os irmãos de José praticaram a maldade com ele, queriam afastá-lo de qualquer maneira de dentro ali, de perto deles, do seio da família. Então, quando ele chega no Egito, tudo o que ele fazia, Deus fazia prosperar. Todas as ações de José no Egito, Deus fazia com que isso prosperasse. Então viu Potifar que o Senhor era com José. Você pode ver a história de José a partir do capítulo 37 de Gênesis, tá? Lá começa a contar a história de José, ali até o capítulo 50, tá bom? Então, Potifar viu que tudo que José fazia prosperava e que o Senhor era com ele. Então, Potifar coloca José como o mordomo de tudo. Ele era o mordomo de tudo. Então, ele tinha o controle total e a confiança total de Potifar, certo? Então, por conta de José, Deus então abençoou grandemente o Egito. Deus abençoou grandemente o Egito. Então aconteceu um outro problema, quando José era o mordomo de Potifar, tinha a total confiança, o controle praticamente de tudo.
Então aconteceu que a mulher de Potifar, né, o texto bíblico fala que José era um rapaz vistoso, né, de boa aparência. Então a mulher de Potifar se encantou com José e tentou dormir com ele. E por não conseguir, acabou acusando José daquilo que tentou fazer com ele. E isso levou José a ser preso. Então ele foi preso e na prisão ele interpreta dois sonhos, um sonho do copeiro e o sonho do padeiro. Né? E aí mais adiante, obviamente que 10, 15 minutos não vai dar para a gente entrar em detalhes acerca da história de José. Dá uma lida lá em Gênesis 37 em diante que você vai ver com uma precisão maior de detalhes. Tá? Então a ideia aqui é trazer a história da redenção de forma mais resumida, né? De forma mais sintética. Perdão, deu um pause aqui. Tá? Então, de forma mais sintética. Então, José, ele é preso, ele interpreta esses dois sonhos, lá o sonho na prisão, o sonho do copeiro e o sonho do padeiro. Então, Faraó passa a ter um sonho, né? O primeiro, né? Primeiro era Faraó, depois tinha o oficial de Faraó, que era Potifar, e depois vinha José. Então, Faraó, ele teve dois sonhos, e José é chamado para interpretar esses sonhos. Então, Deus dá o significado do sonho a José, que interpreta os sonhos de Faraó. E o que acontece quando José interpreta esses sonhos de Faraó? Né? Então, Faraó ordena que tudo o que José, que José fale, né, seja feito conforme José, então, ele determinar, ele falar. Então, José interpreta os sonhos, diz que vai acontecer, então Faraó dá ordem de que tudo conforme José falar seja, então, feito. E Faraó faz de José governador do Egito. Quais foram esses dois sonhos que Faraó teve, né? Um da vaca gorda, outro da vaca magra, outro da espiga boa, outro da espiga ruim. O que significa? Então Deus dá a interpretação do sonho para José e ele diz que, olha, que a vaca gorda são 7 anos de fartura e a vaca magra são 7 anos ali de escassez. Então dá ordem de que os alimentos sejam guardados, os alimentos sejam conservados, para que quando chegue esse momento de escassez não falte alimento para o Egito. E aí veja que interessante. No Egito não faltou alimento, mas faltou alimento onde? Em Canaã, onde estava Jacó com os seus filhos. Então os filhos de Jacó, eles descem até o Egito para buscar alimento. Né? Eles descem até o Egito para buscar alimento, vão a primeira vez, e aí José percebe que são os seus irmãos, e aí tem toda uma história narrada acerca do irmão mais novo, Benjamim, se eu não estiver enganado, que José deixa ele lá e só vai dar alimento se trouxer o irmão mais novo, senão eles são considerados como invasores. Então tem história mais detalhada, mas eles descem, eles vão 2 vezes ao Egito. Né? E na terceira vez que eles descem, que eles descem o Egito, estou pensando no próximo episódio já que vou falar sobre Moisés. Mas, então, na segunda vez que eles descem ao Egito, eles se dão a conhecer. José dá-se a conhecer aos seus irmãos. Né? Interessante, veja o que o texto diz lá em Gênesis 50, 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer com que vedes agora que se conserve muita gente em vida. Outra tradução você vai ver que se conserve a vossa descendência. Né? Então, enquanto os irmãos de José estavam planejando o mal por conta da inveja, por conta do egoísmo, por conta do sentimento ruim que eles tinham, Deus o tempo todo teve planejando o bem, teve o tempo todo pensando no povo de Israel. Por que isso é importante? Lembra do que Deus falou para Abraão no pacto, que eu disse lá no início? De que a descendência de Abraão seria escrava em terra estrangeira? Aqui, Deus o tempo todo trabalhando na história, certo? Os irmãos de José fizeram a maldade e são culpados por conta dessa maldade, mas Deus sempre teve o controle da história. Então, Faraó fica sabendo acerca da família de José e manda trazer todos para o Egito, e que no Egito eles teriam alimento e teriam terra para trabalhar. Então é dado a eles, né, a terra de Gósen. Então Jacó de Canaã, veja que Jacó está em Canaã, período de escassez, de fome, então ele desce de Canaã e vai para o Egito em número aproximado. O texto fala de 70 e passam a habitar no Egito. Né? Lembra que eu falei do pacto mais uma vez? Terra desconhecida, então Jacó desce em número de 70. Abraão, Isaque, Jacó, a descendência de Abraão, descendo para o Egito, onde eles se tornariam escravos. Mas veja que no primeiro momento eles chegam para o Egito
na condição de serem bem tratados, bem recebidos por serem da família de José. E José foi aquele que interpretou o sonho de Faraó, disse o que iria acontecer. Então, Faraó colocou José como o governador do Egito. Então, o povo sheik fica ali no Egito. E agora, o que acontece? Por que esse povo, então, no Egito se tornou escravo? Virou escravo. Então, o Egito ele passa então a ser invadido por uma tribo chamada de Íquinus, se não me falha a memória, eu acho que é Íquinus ou Iquzus, mas eu tenho quase certeza que é Íquinus, e eles então destronam o faraó e não sabem quem foi José, o que ele fez, o que ele representou no Egito naquela época. Então o que acontece? Eles tomam de conta do Egito e viu que aquele povo que estava ali em Gósen já havia se multiplicado e fizeram deles então escravos. E eles passaram a ser, então, escravos no Egito, porque a quantidade deles era muito, e essas tribos que invadiram o Egito passaram a se preocupar. Eles se preocuparam no seguinte sentido, olha, eles são muito numerosos, eles podem querer nos tomar. Por quê? Porque assim eles fizeram também. Então, a partir daí, o povo se torna escravo no Egito e vão ficar ali 400 anos no Egito na condição de escravo, até que vai surgir, então, um cara chamado Moisés. Deus vai levantar então Moisés para que esse povo seja tirado do Egito, tirado da condição de escravo. E isso simboliza, isso é uma tipologia do que aconteceria no Novo Testamento. Nós vamos chegar lá, mas quando nós vemos essas tipologias, é bom a gente fazer aqui um breve comentário. Veja, Deus vai levantar um Salvador, um tipo de Cristo que vai tirar o povo da condição de escravo. Isso era uma sombra para onde? Para Cristo, o verdadeiro Salvador, que iria tirar o povo da condição de escravo do pecado. Então, olhar para essa sombra no Antigo Testamento, a gente entende o que o autor de Hebreus fala aqui. Olha, o Antigo Testamento era uma sombra daquilo que estava por vir. Acho que Paulo fala em Colossenses também. Então, a gente começa a entender. Beleza? Então, se você gostou aí desse vídeo, deixa aí o joinha, se inscreve no canal, comenta para poder esse vídeo se tornar relevante, compartilha com os amigos e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Então fiquem na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.